O cantor da boate que me levou para seu quarto secreto. Vamos à minha história de amor e paixão. Era uma sexta-feira de verão típica em Salvador quando decidi sair da rotina. Minhas amigas tinham cancelado o programa no último minuto, mas eu estava determinada a não ficar em casa vendo Netflix mais uma vez. Coloquei meu vestido preto favorito, aquele que abraça as curvas na medida certa, e fui para uma boate no bairro do Rio Vermelho. O lugar estava lotado como sempre. As luzes coloridas cortavam a fumaça artificial enquanto o som eletrônico fazia o chão vibrar. Pedi uma caipirinha no bar e me posicionei numa mesa estratégica, de onde podia observar tudo. Foi quando o apresentador anunciou que haveria um show especial naquela noite. As luzes se apagaram e um holofote iluminou o palco. Foi então que o vi pela primeira vez. Alto, moreno, com aquele sorriso meio maroto que derrete qualquer uma. O cabelo black power estava perfeitamente arrumado. E quando ele pegou o microfone, senti um arrepio diferente percorrer minha espinha. Boa noite, Salvador! Eu sou Danilo e hoje vou cantar para vocês. A voz dele era grave, aveludada, dessas que fazem você fechar os olhos involuntariamente. Começou com um pagode romântico, mas logo emendou num samba que fez a plateia inteira se mexer. Eu não conseguia tirar os olhos dele. A forma como segurava o microfone, como se movia no palco, como olhava para a plateia como se estivesse cantando só para cada pessoa ali. E quando nossos olhares se cruzaram, nossa, foi como se o mundo parasse por um segundo. Ele piscou para mim. Eu senti o rosto esquentar e sorri de volta, tentando parecer casual, mas por dentro estava um furacão. Durante toda a apresentação, nossos olhos se encontravam constantemente. Era como se existisse um fio invisível nos conectando através daquela multidão suada e agitada. Quando o show acabou, ele agradeceu e saiu do palco. Eu fiquei ali, meio perdida, sem saber se deveria ir para casa ou esperar por alguma coisa. Foi quando senti uma mão no meu ombro. Desculpe incomodar, mas o Danilo quer falar com você. Era um cara que parecia ser da produção. Meu coração disparou. O segui até os fundos da boate por um corredor que eu nem sabia que existia. O cheiro de cigarro e perfume misturados ficava mais forte conforme caminhávamos. Ei, você veio! Danilo apareceu numa porta lateral, já sem a camisa do show, usando apenas uma regata branca que marcava seus músculos definidos. Pensei que você tivesse ido embora. Quase foi, respondi, tentando soar descontraída, apesar de estar bem nervosa. Que bom que ficou. Quer sair para tomar alguma coisa longe daqui? Aceitei sem pensar duas vezes. Fomos para sua casa, que não ficava muito longe dali. Chegando lá, ele me guiou por um corredor estreito até uma porta discreta. Quando abriu, me deparei com um ambiente totalmente diferente do que esperava. Era um espaço aconchegante, com sofás de couro preto, uma mesa de vidro no centro, algumas plantas e uma iluminação suave e amarelada que criava um clima intimista. Uau, que lugar legal! Comentei, olhando ao redor. É meu refúgio particular, ele disse. Em seguida, ele foi até uma geladeira pequena no canto. Cerveja, água, energético. O que quer? Cerveja tá ótimo. Sentamos no sofá e começamos a conversar. Descobri que ele tinha 28 anos, era natural de Feira de Santana, mas vivia em Salvador há 5 anos tentando decolar na sua carreira musical. Trabalhava em várias boates da cidade, sempre sonhando com algo maior. E você, o que faz da vida além de encantar cantores em boates? Ele perguntou com aquele sorriso safado. Trabalho com marketing digital, nada muito glamuroso.
Respondi rindo. E não costumo encantar ninguém não, tá bom? Tá brincando? Você me distraiu o show inteiro. Quase esqueci a letra de uma música olhando para você. A conversa fluía naturalmente. Ele tinha um jeito envolvente de falar, gesticulava muito e, vez ou outra, colocava a mão na minha perna de forma casual, mas que me fazia sentir pequenas descargas elétricas. Quer ver uma coisa legal? Ele perguntou depois de um tempo, com um brilho diferente nos olhos. Claro. Ele se levantou e foi até um estante que tinha alguns livros e objetos decorativos. Mexeu em algo atrás dos livros e eu ouvi um clique. Para minha surpresa, uma parte da parede se abriu como uma porta secreta. Não acredito! Sério que você tem uma passagem secreta? Perguntei impressionada. Vem, deixa eu te mostrar. O segui pelo que parecia ser um corredor curto. Do outro lado, tinha outro ambiente, menor que o anterior, mas decorado de uma forma muito mais interessante. As paredes eram pintadas de vermelho escuro, havia espelhos estrategicamente posicionados, uma iluminação ainda mais suave, uma cama redonda e prateleira nas paredes com diversos objetos que me fizeram corar instantaneamente. Meu Deus, Danilo, que lugar é esse? Perguntei, tentando não demonstrar o quanto estava nervosa e ao mesmo tempo curiosa. Meu lado mais reservado, ele disse, se aproximando de mim. Digamos que eu tenho alguns hobbies diferentes. Olhei ao redor mais detalhadamente. Havia algemas forradas de pelúcia, máscaras sensuais, óleos de massagem de diversos aromas, velas aromáticas e outras coisas que eu só tinha visto em filmes ou lido em livros. Tudo bem organizado e limpo, nada vulgar ou assustador. Você trouxe outras garotas aqui? Perguntei, sem conseguir conter a curiosidade. Algumas vezes, mas nunca alguém que me chamou tanto a atenção quanto você. Ele estava bem próximo agora e dava para eu sentir seu perfume misturado com o cheiro de suor do show. Posso te beijar? Ele perguntou. Não precisei responder em palavras. Me aproximei e nossos lábios se encontraram num beijo intenso, cheio de desejo acumulado desde o momento que nossos olhares se cruzaram lá no palco. As mãos dele desceram pela minha cintura enquanto as minhas se perderam em seus cabelos. Você é linda demais, sussurrou no meu ouvido, me fazendo sentir arrepios por todo o corpo. E você canta de um jeito que mexe comigo, respondi, surpreendendo a mim mesma com a naturalidade. Nos beijamos por um tempo que pareceu eterno e ao mesmo tempo muito curto. Quando nos separamos, ele me olhou nos olhos de forma intensa. Quer ficar comigo aqui hoje? Posso te mostrar coisas que você nunca imaginou. Eu deveria ter ido embora. Era o que a parte racional da minha mente gritava. Mas havia algo nele, na forma como ele me olhava, como me tocava, que me fazia querer descobrir até onde aquela aventura poderia me levar. Quero, respondi numa voz que eu mal reconheci como minha. Ele sorriu e foi até uma das prateleiras, pegando uma venda de seda preta. Confia em mim? Meu coração estava acelerado, mas assenti com a cabeça que sim. Ele se aproximou por trás e colocou a venda nos meus olhos com cuidado, amarrando de forma que não machucasse, mas que não deixasse passar nenhuma luz. Agora você vai sentir tudo de forma mais intensa, ele disse no meu ouvido. Com visão bloqueada, todos os outros sentidos ficaram aguçados. Senti quando ele se afastou, ouvi alguns ruídos de objetos sendo manuseados, o som de uma música suave começando a tocar. Depois senti suas mãos novamente em mim, mas agora havia algo diferente nelas. Uma textura aveludada que percorreu meus braços lentamente. Isso é uma pluma,
Ele explicou, passando o objeto pela minha pele exposta. Como se sente? Diferente, bem diferente, respondi, sentindo uma sensação completamente nova. Ele continuou explorando com a pluma, pelos meus braços, pescoço, colo. Cada toque era suave, mais intenso, criando uma tensão gostosa que eu nunca tinha experimentado antes. Entre uma carícia e outra, ele me beijava, sempre com aquela intensidade que me fazia esquecer onde estava. Posso tirar seu vestido? Perguntou baixinho. Pode. Com movimentos leves e cuidadosos, ele abriu o zíper do meu vestido e o puxou pelo meu corpo até o chão. Eu estava ali, de lingerie preta, vendada, numa situação que jamais imaginei viver, mas me sentindo mais viva e excitada do que nunca. Você é perfeita, ele disse, e senti suas mãos percorrendo minha cintura. O que aconteceu depois foi uma exploração completa dos sentidos. Ele usou diversos objetos daquele quarto misterioso. Óleos aromáticos que esquentavam na pele, cubos de gelos que contrastavam com o calor do ambiente, texturas diferentes que causavam sensações únicas. Tudo sempre perguntando se eu estava confortável, se eu estava gostando, me dando total controle da situação mesmo eu estando vendada. Quando finalmente tirou a venda dos meus olhos, me vi refletida nos espelhos das paredes. Meus cabelos estavam desarrumados, minha respiração acelerada e havia um brilho nos meus olhos que eu não reconhecia. Danilo estava me olhando com uma admiração que me fazia sentir como a mulher mais desejada do mundo. Foi incrível, murmurei, ainda tentando processar tudo o que tinha acontecido. Ainda não acabou, ele disse me puxando. Se estava bom, tudo ficou ainda melhor. Aquele corpo nu, e que corpo, meninas! Ali na minha frente se encostou no meu de uma forma que me deixou louca. Nessa hora, eu agi. O joguei na cama e fui para cima dele. Comecei provocando, rebolando, roçando, tocando, até ele gemer de desejo e dizer que não aguentava mais. Foi quando sentei em cima dele bem devagar, o fazendo ficar completamente dentro de mim. A sensação foi tão gostosa que ambos tivemos prazer imediatamente. Eu gemi como nunca e ele também. Cara, que mulher gostosa você é! Foi apenas isso que ele conseguiu dizer. Passamos a madrugada inteira naquele quarto secreto, entre carícias, beijos, conversas íntimas e descobertas mútuas. Criamos uma conexão que ia muito além do físico. Ele me contou sobre seus medos de nunca conseguir se estabelecer em música, sobre a solidão de sempre estar no palco, mas voltar para casa sozinho. Eu compartilhei minhas próprias inseguranças, meus sonhos que eu tinha guardado numa gaveta. Quando o sol começou a nascer, estávamos abraçados, exaustos, mas com aquela sensação de plenitude que só experiências especiais proporcionam. Não quero que isso seja só uma noite, ele disse, brincando com os meus cabelos. Nem eu, respondi, surpresa por descobrir que realmente não queria. Então não vai ser. A partir daquela noite, começamos a nos encontrar regularmente. Sempre após os shows dele, eu aparecia na boate e íamos para nosso cantinho especial. Cada encontro era uma nova descoberta. Danilo tinha uma criatividade impressionante e sempre surgia com algo diferente para experimentarmos. Uma noite, ele montou um cenário com velas aromáticas e pétalas de rosas espalhadas pelo chão. Outra vez, trouxe chocolate derretido para desenharmos um no corpo do outro. Havia sempre música ambiente, às vezes românticas, às vezes mais sensual, dependendo do clima que queríamos criar. Você está transformando minha vida, ele disse numa dessas noites enquanto fazíamos uma massagem um no outro com óleo de lavanda. Como assim? Perguntei, genuinamente curiosa. Antes de você,
Esse quarto era só um lugar para, sei lá, para fugir da realidade. Agora é onde eu me sinto mais eu mesmo, onde posso ser romântico e safado ao mesmo tempo, onde posso te amar do jeito que você merece. A palavra amar ficou suspensa no ar entre nós. Era a primeira vez que alguém usava essa palavra, mas eu sentia que era recíproco. Eu também te amo, disse simplesmente porque era verdade. Nossos encontros se tornaram mais intensos depois dessa confissão. Não era mais só atração física ou curiosidade pelos objetos e experiências do quarto secreto. Era amor verdadeiro temperado com paixão e desejo de conhecer cada centímetro um do outro. Começamos a nos ver fora do quarto secreto também. Ele me levava para jantar em restaurantes pequenos e aconchegantes. Íamos à praia ver o pôr do sol. Visitávamos exposições e shows de outros artistas. Durante o dia éramos um casal normal, apaixonado e feliz. Durante a noite, no nosso santuário secreto, explorávamos nossos desejos mais profundos sem julgamentos ou limites. Quero te levar para conhecer minha família, ele disse uma tarde, enquanto caminhávamos pela praia. Sério? Você tem certeza? Absoluta. Minha mãe vai te adorar. E meu pai vai ficar impressionado que consegui conquistar uma mulher tão incrível como você. Fomos para a Feira de Santana no fim de semana seguinte. A família dele era simples, acolhedora e me recebeu como se eu fosse parte da família há anos. Durante o almoço, a mãe dele contou histórias da infância, de como ele sempre cantava pela casa, de como tinha certeza que um dia ele seria famoso. Danilo está diferente desde que te conheceu, ela me disse enquanto estávamos sozinhas na cozinha, lavando a louça. Ele está mais leve, mais feliz. Fazia tempo que eu não via meu filho assim. Ele também me faz muito feliz, respondi, sentindo o peito aquecer. Óbvio que faz, menina. Vocês combinam que é uma beleza. E olha que não é qualquer uma que ele traz aqui, viu? Você deve ser muito especial mesmo. Na volta para Salvador, Danilo estava quieto, olhando pela janela. Tá tudo bem? Perguntei, pegando sua mão. Tô pensando no futuro, ele respondeu. No nosso futuro. E como você vê esse futuro? Vejo a gente junto, vejo minha carreira decolando, você me apoiando, vejo a gente construindo uma vida real, não só encontros secretos. Eu também vejo assim, disse, entrelaçando meus dedos nos dele. Mas tem uma coisa que me preocupa. O quê? O quarto, nossos hobbies. Você acha que isso é coisa de casal sério ou só é uma fase? A pergunta me pegou de surpresa, mas a resposta veio naturalmente. Danilo, o que a gente tem é especial justamente porque é completo. A gente se ama, se respeita, se diverte e ainda tem essa cumplicidade íntima que a maioria dos casais nunca vai ter. Por que isso seria um problema? Ele sorriu e disse: Você é perfeita, sabia disso? Meses se passaram e nossa relação só se fortalecia. Danilo começou a conseguir shows melhores em casas maiores e eu sempre estava lá na plateia torcendo por ele. O quarto secreto continuava sendo nosso refúgio especial, mas agora também tínhamos uma vida comum. Eu praticamente morava na casa dele. Uma noite, depois de um show particularmente bom, no qual ele tinha conseguido fazer a plateia cantar junto em todas as músicas, voltamos para nosso cantinho mais animados que o normal. Hoje foi incrível. Você viu como eles estavam curtindo? Ele disse, eufórico, enquanto abria uma garrafa de champanhe que tinha comprado para comemorar. Vi sim, você estava brilhando no palco, meu amor. Acho que é questão de tempo até alguém te descobrir de verdade. Tomara, quero poder te dar uma vida melhor. Quero sair dessas boates e tocar em lugares que você possa ir com suas amigas, com sua família, com todo mundo. Brindamos e, como sempre, uma coisa levou a outra.
Aquela noite foi especialmente intensa. Havia uma energia diferente entre nós, uma necessidade urgente de nos conectarmos não fisicamente, mas em todos os níveis possíveis. Foi quando, no meio de uma carícia, ele parou e me encarou seriamente. Casa comigo? O quê? Perguntei, achando que tinha ouvido errado. Casa comigo? Não aguento mais viver essa vida pela metade. Quero você comigo para sempre, em todos os momentos, não só nos encontros secretos. Meu coração disparou. Não era o pedido mais romântico do mundo. Estávamos seminus num quarto cheio de brinquedos eróticos, mas era genuíno, verdadeiro, nascido de um amor real. Você tem certeza? A gente se conhece há poucos meses. Tenho certeza absoluta. Você mudou minha vida completamente. Antes de você, eu só existia quando estava no palco. Agora eu vivo de verdade todos os dias. Então, sim, respondi, sem conseguir conter as lágrimas. Sim, eu caso com você. Nos beijamos e fizemos amor de uma forma diferente de todas as outras vezes. Não era mais exploração ou experiência. Era celebração, era promessa, era o início de algo definitivo. Marcamos o casamento para 6 meses depois. Simples, numa igreja pequena em Feira de Santana, com as 2 famílias presentes. Durante esse tempo, Danilo conseguiu um empresário interessado em investir na carreira dele. Gravou um EP independente que começou a tocar em algumas rádios locais. A vida estava mudando para melhor em todos os aspectos. Uma semana antes do casamento, estávamos no quarto secreto organizando nossas coisas. Íamos manter o local, mas agora seria só nosso, não mais um esconderijo de solteiro. Você tem medo? Ele perguntou, enquanto guardava alguns objetos numa caixa. De casar com você? Jamais. Não, não digo isso. De perder isso aqui, essa liberdade, essa intensidade. Parei o que estava fazendo e o encarei. Danilo, você acha que o casamento vai mudar o que a gente sente um pelo outro? Não sei. Já vi muitos casais que viraram amigos depois de um tempo. Então vou te contar um segredo, disse, me aproximando dele sedutoramente. Eu pretendo continuar te seduzindo todos os dias pelos próximos 50 anos e pretendo que você faça o mesmo comigo. Ele sorriu daquele jeito safado que me apaixonou desde o primeiro dia. Prometido? Prometido. O casamento foi lindo, simples, mas emocionante. Na lua de mel, fomos para Morro de São Paulo. Alugamos uma pousada charmosa na praia e levamos conosco uma malinha especial com alguns acessórios do nosso quarto secreto. Os outros hóspedes devem ter achado estranho ouvir tanto riso vindo do nosso quarto, mas estávamos vivendo os dias mais felizes das nossas vidas. Não acredito que ainda não enjoou de mim, ele disse numa manhã, enquanto tomávamos café da manhã na varanda com vista para o mar. Nunca vou enjoar de você. Você é viciante, respondi, roubando um pedaço da sua tapioca. Você também. Ainda fico nervoso quando você me olha de um jeito especial. Que jeito especial? Assim, ele disse, me encarando de forma intensa, como se estivesse planejando alguma coisa comigo. Talvez esteja, respondi, piscando para ele. Voltamos da lua de mel mais apaixonados ainda. A carreira do meu esposo estava decolando de verdade. O EP dele começou a fazer sucesso não só na Bahia, mas em outros estados também. Uma gravadora de São Paulo demonstrou interesse em fazer um contrato. Pode ser que a gente tenha que se mudar para São Paulo, amor, ele me contou numa noite, depois de uma reunião com o empresário. E você quer ir? Quero realizar meu sonho, mas só se você for comigo. Óbvio que eu vou. Onde você for, eu vou também. E o nosso cantinho especial?
a gente cria outro. Aliás, agora que somos oficialmente casados, podemos ser mais criativos ainda. Ele riu e me puxou para pertinho dele. Como assim mais criativos? Bem, agora não precisamos nos esconder de ninguém. Podemos transformar nossa casa inteira num grande playground. Os olhos dele brilharam com a possibilidade. Você é perversa, por isso que te amo tanto. 3 meses depois, estávamos morando num apartamento em Vila Madalena, São Paulo. Danilo tinha assinado com a gravadora e estava trabalhando no primeiro álbum oficial. Eu consegui um emprego numa agência de publicidade e estava adorando a mudança. O apartamento novo tinha um quarto a mais, que transformamos no nosso santuário particular. Decoramos com ainda mais capricho que o anterior, agora que tínhamos privacidade total e orçamento um pouco melhor. Nossa nova fase, ele disse no dia em que terminamos de organizar todo o quarto. Nossa melhor fase, corrigi. E realmente era. Em São Paulo, descobrimos uma liberdade que não tínhamos em Salvador. Havia casas de shows subterrâneas, festas temáticas, uma cena artística efervescente que abraçava a nossa forma não convencional de amar. Conhecemos outros casais que tinham a mesma mentalidade aberta que nós. Não que fizéssemos algo com eles, mas era reconfortante saber que não éramos os únicos que acreditavam que amor e paixão podiam coexistir de forma intensa e duradoura no casamento. Às vezes fico pensando, ele me disse numa noite, 2 anos depois do casamento, se aquela garota que conheci na boate imaginava que chegaria até aqui. Aquela garota estava buscando aventura. Encontrou muito mais do que isso, eu disse. Encontrou o quê? Encontrou o amor da vida dela. Hoje, 5 anos depois daquele primeiro encontro na boate, posso dizer que nossa história superou qualquer expectativa que eu pudesse ter. Danilo se tornou um cantor reconhecido, com 2 álbuns lançados, e eu me tornei sócia da agência onde trabalhava e cuido da carreira artística do meu marido também. Mas o mais importante, continuamos tão apaixonados quanto no primeiro dia. Nosso quarto especial continua sendo nosso refúgio, nosso laboratório de experiências, nosso templo de amor. A cada mês descobrimos algo novo para experimentar, sempre respeitando os limites um do outro, sempre priorizando o prazer mútuo. Você se arrepende de alguma coisa? Ele me perguntou dias atrás, no aniversário de 5 anos do nosso primeiro encontro. De nada! E você? Só de uma coisa. O quê? Perguntei preocupada. De não ter tido coragem de te chamar para conversar mais cedo naquela noite. Perdemos alguns minutos que podíamos ter aproveitado. Ri e o beijei, como faço todos os dias há 5 anos. Não perdemos nada, tivemos o tempo exato que precisávamos ter. Nossa história começou numa boate, num encontro casual entre uma garota em busca de diversão e um cantor em busca de reconhecimento. Descobrimos que ambos estávamos buscando muito mais que isso. Estávamos buscando uma conexão verdadeira, alguém que aceitasse e celebrasse todos os aspectos da nossa personalidade. O quarto secreto foi apenas o cenário. O que realmente importou foi a coragem de 2 estranhos se permitirem ser vulneráveis um com o outro, de explorarem juntos territórios desconhecidos, não apenas fisicamente, mas emocionalmente também. Hoje, quando meu marido sobe no palco e eu estou na plateia, ainda sinto o mesmo arrepio da primeira vez. Quando nossos olhares se cruzam durante uma música romântica, ainda sinto que o tempo para. E quando voltamos para casa, para o nosso santuário particular, ainda descobrimos formas novas de nos amarmos, porque amor verdadeiro não é só companheirismo e parceria. É também desejo, é paixão, é aventura, é surpresa, é crescimento mútuo.
É aceitar que o ser humano é complexo e tem múltiplas dimensões e que um relacionamento saudável deve abraçar e celebrar essa complexidade. Nossa história de amor nasceu num quarto cheio de brinquedos ousados, mas cresceu muito além das suas paredes. Cresceu para sonhos realizados, família constituída, carreira construída, vida compartilhada em todos os aspectos. E o mais bonito é saber que ainda estamos escrevendo essa história. Cada dia é uma página nova, cada noite é um capítulo inédito, cada olhar é uma promessa de que a aventura continua. Por isso, quando pessoas me perguntam qual é o segredo de um casamento apaixonado, eu sempre respondo: coragem. Coragem de ser você mesmo completamente. Coragem de aceitar o outro completamente e coragem de construir juntos algo único, que não se parece com nenhum outro relacionamento no mundo. Nossa história é única porque somos únicos e continuará sendo assim enquanto tivermos coragem de nos reinventarmos juntos, de nos surpreendermos mutuamente, de mantermos viva a chama que acendeu naquela primeira noite na boate. Boa noite. Essa é a nossa história. Olá, meus amores, como vocês estão? Espero que bem. Vocês acabaram de ouvir mais uma história de amor e paixão. Se você está gostando dos nossos relatos, acompanhando o meu trabalho, mas ainda não se inscreveu nesse canal, eu conto com a sua inscrição e isso ajuda demais e por isso eu te agradeço, tá bom? Minha amiga, muito obrigada pela confiança, obrigada por você compartilhar esse relato apimentado, cheio de muito amor e paixão, e que Deus siga abençoando você, o seu esposo, o seu casamento, os seus projetos, a família de vocês como um todo, tá bom? Então é isso, fiquem bem, tenham uma boa noite e até a próxima história de amor e paixão.